Quero, portanto, apresentar para vocês, para começar, mostrar o que os primeiros cristãos eles pensavam sobre Cristo. Eu quero falar de um achado arqueológico numa cidade da Síria chamada Dura Europos. Infelizmente, essa cidade ela foi recentemente destruída, né? Esse povoadinho, esses achados arqueológicos foram destruídos por causa da invasão do ISIS, né? Há poucos anos atrás, acho que 2015, 2014, o Estado Islâmico, quando ele fez aquela invasão ali na Síria, etc., destruiu muitos lugares arqueológicos importantes. Um desses lugares foi Dura Europos, né? Me parece que conseguiram salvar pelo menos as obras de arte, levando para museus no Cairo, no Egito e outros lugares, em Amã mesmo, na Síria, mas infelizmente as construções lá parece que foram destruídas pela invasão do Estado Islâmico, né? Mas Dura Europos é uma antiga cidade da Síria que foi abandonada no ano 256, durante a invasão sassânida. E só em 1920 começaram as escavações e encontraram restos de um povoado contendo, entre outras coisas, uma sinagoga, né, judaica, um mitreu, ou seja, uma espécie de templo, né, uma espécie de recinto que dava culto a Mitra, né, essa deusa típica da Pérsia, daquela região persa, né? Mas encontraram também uma casa-igreja, uma domus ecclesiae cristã, com diversos afrescos. E no povoado encontraram também fragmentos de textos cristãos, como por exemplo a Didaquê, é um texto do século II, e o Diatessaron de Taciano. Taciano também foi um escritor eclesiástico, discípulo de São Justino Mártir, do século II, também ele, Taciano. Então vejam, Dura Europos é importante porque é uma cidade que foi abandonada na metade do século III, no ano 256. Ela caiu no esquecimento. Aí, pouco a pouco, a areia do tempo foi sepultando esse povoado de Dura Europos. Em 1920, os arqueólogos descobriram esse povoado e, sobretudo, a sinagoga judaica, que é muito... Se vê que os judeus eles eram de uma classe social alta, então ali tem muitos afrescos belíssimos, né? Um pouco falando sobre a fé judaica, foi o que melhor se conservou e também a qualidade das pinturas são muito melhores. Do Mitreu temos também alguns afrescos, não tão bem conservados, e também dessa casa-igreja cristã, essa domus ecclesiae cristã, também temos alguns afrescos, se vê que era de uma classe social inferior, né? Talvez não tão rica como os judeus daquela cidade, mas conservamos ainda hoje alguns desses afrescos. E poderíamos dizer que esses afrescos são as pinturas cristãs mais antigas que nós temos notícias. Possivelmente uma das mais antigas. Nessa casa da igreja, nessa domus ecclesiae, lembrando que nos primeiros séculos o cristianismo não tinha templos, celebrava a liturgia em casas grandes, né? Que depois essas casas senhoriais passavam ao domínio da igreja. Em Roma, nós temos ainda alguns resquícios dessas casas-igreja, né? Essas domus ecclesiae, por exemplo, debaixo
né, as escavações debaixo da igreja de São João e Paulo, que está no Monte Célio, em Roma, as escavações encontraram afrescos de uma casa cristã com pinturas celebrativas, por exemplo, um orante, né, com os braços abertos em sinal de cruz, vários indícios que ali, pelo menos em uma das salas ali, havia algum tipo de celebração cristã. Depois tem outras salas também com pinturas pagãs, etc., mas ali pelo menos tem uma sala que se pensa que seja de uso ali para os cristãos daquele lugar, né? Mas não é o único. Tem muitas outras escavações, por exemplo, em Roma, em Nápoles, onde eles foram encontrando essas casas, né? Essa de Dura Europos é uma casa cristã, uma domus ecclesiae, por excelência, porque aí nós vemos até mesmo o batistério, né? Aqui, infelizmente, né, os restos arqueológicos foram destruídos, mas essa pintura estava justo na parede do batistério. É um arco, né, esse afresco na parede, um arco, e não sei se vocês conseguem apreciar bem aí na imagem, né, mas depois vocês podem procurar imagens na internet. Vocês veem aqui a figura de uma personagem com uma espécie de ovelha, ou não sei, né, um gado miúdo, não sabemos se é uma cabra ou uma ovelha, nos ombros. E aqui tem uma espécie de rebanho, não dá para perceber muito bem, mas é como uma espécie de rebanho numa pastagem. Ok, tudo bem, né? Mas nas pinturas gregas antigas, né, sobretudo pinturas idílicas, era normal também representar o pastor com seu rebanho, né? Não é algo próprio dos cristãos. Mas o que eu gostaria de fazer notar aqui, né, o contexto em geral, né? O contexto primeiro que ali tinha uma espécie de vasca, uma espécie de batistério mesmo, né? Ali embaixo, uma espécie de pequena cisterna onde continha água. E aqui embaixo na figura temos duas personagens meio que envergonhadas, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui uma figura masculina como que tapando, né, com as mãos as suas partes pudendas, né? E a mesma coisa a figura feminina, com um cabelo um pouquinho mais longo, é um pouco envergonhado, né? Ou seja, aqui com toda certeza, e a maioria dos estudiosos, arqueólogos, não duvidam que é uma pintura de Cristo Bom Pastor, e aqui embaixo estão Adão e Eva, sendo resgatados como ovelhas perdidas pelo Cristo Bom Pastor, e sendo outra vez trazidas, levadas ao redil de Cristo. Okay? Nós estamos no período pascal, estamos ainda dentro da oitava de Páscoa, né? Recentemente, nós lemos no Sábado Santo, né, aqui um detalhe do afresco, né, uma espécie de cordeiro, ovelha, e aqui essa personagem, né, levando aos ombros essa ovelha perdida. Mas se vocês vão lembrar, o ofício de leitura, se não me equivoco, do Sábado Santo, de fato, do Sábado Santo, foi este, né? Vejam o paralelo de um texto também, uma antiga homilia do Sábado Santo. A maioria dos estudiosos é uma homilia anônima, não sabemos quem foi o autor, mas a maioria dos estudiosos dizem que essa homilia é ali do século III, ok? Então, provavelmente é do mesmo período da pintura do Bom Pastor de Dura Europos. E olha só o que diz essa homilia.
O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. O Sábado Santo é o dia do grande silêncio de Deus. Cristo foi crucificado na Sexta-feira Santa. Ele repousou no sepulcro durante o sábado, porque os judeus eles não trabalham no sábado, então Cristo nem sequer foi embalsamado direito, ele foi colocado às pressas no sepulcro e ressuscitou, né, no domingo de manhã. Então estamos no contexto do grande silêncio do Sábado Santo. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Vejam, esse texto aqui, ele é contemporâneo a esta pintura de Dura Europos. E nesse texto fala que Cristo vai como pastor à procura de Adão, ovelha perdida. Faz então questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva, e não somente Adão, Eva também. Os dois estavam na mansão dos mortos. Estavam cativos, prisioneiros, e agora libertos dos sofrimentos pela ação de Cristo Jesus. Né? Então, é interessante aqui esse afresco de Dura Europos, na Síria, porque mostra um primeiro aspecto muito claro para os cristãos. Ou seja, a cristologia dos primeiros cristãos está relacionado com a fé batismal. Ou seja, o batismo nos resgata do crime de Adão e Eva, nos resgata do pecado de Adão e Eva. Então, a pessoa que desce naquele batistério ali em Dura Europos tinha diante dos olhos essa figura do Cristo bom pastor que veio para resgatar Adão e Eva da sombra da morte, do pecado. Okay? Esse já é um primeiro dado interessante para que nós reflitamos. Ou seja, a cristologia unida à fé batismal. Os padres da igreja depois, sobretudo Ireneu de Leão, vai falar muito de Cristo novo Adão, que vem resgatar o antigo Adão. Tudo aquilo que Adão atou, balaio de gato, né? Feito por Adão e Eva, tudo que eles embramaram, tudo que eles enrolaram por sua desobediência, Cristo agora vem com a sua obediência a resgatar. Né? Então esse é um detalhe aqui do batistério de Dura Europos. Em Dura Europos também tem essa figura aqui também cristológica, que é a cura do paralítico. É um afresco muito simples, mas dentro da sua sobriedade tem uma beleza, né? Uma sóbria beleza da arte paleocristã. Vocês vão lembrar, né, que essa cena do Evangelho estava um paralítico no meio da cama, estava numa cama, num leito, né? Jesus estava dentro de uma casa, não tinham como introduzir o paralítico até Jesus por causa da multidão que não deixava entrar. Então o que eles fizeram? Subiram pelos telhados da casa, destelharam e colocaram
o paralítico no meio da sala diante de Jesus ali, no seu leito, na cama. E diz que era um dia de sábado, que os judeus não podiam fazer nada no dia de sábado, né? E Jesus diz ali ao paralítico, né? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Então nós vemos aqui Jesus, né? Ele está aqui pisando no chão da casa. Aqui em primeiro lugar está o paralítico deitado sobre a cama. Jesus estende a mão ao paralítico e diz, levanta-te, né? Toma a tua cama e anda. E ele sai com a cama nas costas, né? Quem estava paralítico agora adquire a força para sair caminhando, e não somente caminhar, mas inclusive levar a própria cama nas costas, né? Tanto que depois os judeus se escandalizam, falam, por que você está carregando a tua cama? Né? Eles, em vez de perguntar, mas como é possível que você está andando, né? Você que antes era paralítico, nem se perguntam, como que um paralítico está andando? Não, eles perguntam, mas por que você está levando a tua cama, algo que não é permitido no dia de sábado? E o paralítico diz para os judeus, né, aquele que me curou, disse, levanta, toma a tua cama e anda. Né? Ele obedeceu às palavras do Salvador. Portanto, outro detalhe aqui da cristologia dos primeiros cristãos. Cristo Jesus, ou seja, ele veio nos dar a fé desse paralítico. Jesus, ele fica, por assim dizer, impressionado pela fé daqueles, diz o evangelista, né? Pena que eu acho que eu não trouxe aqui o texto, né? Mas depois vocês podem ler no evangelho. Jesus, ele fica impressionado pela fé das pessoas, né? Que fizeram descer o paralítico pelo telhado. Aquela fé que nós recebemos no batismo, agora nós somos chamados a exercitá-la. Ou seja, Jesus é quem cura a fé paralisada do fiel. Né? Nós muitas vezes podemos ser paralíticos na fé, não conseguimos caminhar e nós temos, né, digamos assim, Jesus nos dá essa capacidade de caminhar e de correr na nossa fé. Então, olha só esse aspecto, né? Jesus também como aquele que é todo-poderoso, capaz de curar aquele que tem fé. Outra gravura de Dura Europos, essa aqui é belíssima também, dentro da sua sobriedade e beleza, dá até para apreciar melhor um pouquinho as cores, né? É aquela cena onde Pedro caminha sobre as águas. Então vocês podem apreciar aqui, pena que está quebrada, né? Se quebrou a parte do afresco. O muro, você vê que com o tempo cedeu, né? A pintura é das obras de arte a mais frágil, né? A que mais se perde com facilidade, a que menos se conserva, né? Então, que pena que aqui cedeu essa parte do muro. Mas aqui nós vemos uma nau romana, uma trireme romana, né? Pintada ao modo como daquelas pinturas que nós encontramos, pinturas pagãs em Pompeia, por exemplo. Até mesmo da mesma coloração, etc., com muita arte, com muita beleza. Né? Aqui nós vemos os discípulos nessa barca. Na verdade, aqui o pintor ele exagerou, né? Não é bem uma barca, é um navio, né? Um navio romano. Mas tudo bem, né? Nós vemos aqui os discípulos ali no barco. Vocês vão lembrar da cena evangélica. Os discípulos tinham ido atravessar o mar de madrugada. Jesus ficou rezando na outra margem. E depois, no meio da madrugada, veio uma forte tempestade sobre o mar que começou a agitar com ondas a pobre embarcação dos discípulos, né? Tanto que eles estavam com medo de naufragar. Até que Jesus vem caminhando sobre as águas, eles se assustam pensando que é um fantasma,
E depois Jesus fala, não temais, sou eu. Né? E Pedro, então, ele pede ali uma confirmação para Jesus, diz, mestre, né? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus vem então, né? E Pedro começa a caminhar. Chega um determinado momento, ele começa a duvidar, fraqueja na fé e começa a afundar. E nós temos aqui essa cena, os discípulos todos assustados, não sei se vocês conseguem apreciar bem, né? Mas dá a impressão realmente que eles estão com os cabelos em pé, né? Com os olhos esbugalhados, a boca aberta, com os braços, né? Abertos também, em muita agitação. E de repente aqui está Pedro, na água, esticando a mão para uma figura que é Jesus, né, que sustenta Pedro pela mão, para que ele não naufrague na sua fé. Outro aspecto interessante também da cristologia dos primeiros séculos que a gente vai encontrar ao longo do nosso curso é essa união de Cristo e os seus apóstolos, ou seja, a união de Cristo e a igreja. É a mesma barca da fé, ou seja, a barca da fé de Pedro. Então, o aspecto, o mistério cristológico nos padres da igreja vai estar sempre lido e visto também dentro do mistério eclesiológico. Talvez agora vocês não percebem somente vendo essa figura de Dura Europos, né? Mas conforme nós leremos alguns textos patrísticos dos 3 primeiros séculos, vocês vão ver como que a cristologia vai estar sempre unida à eclesiologia e vice-versa. Cristo inseparável da sua igreja, já dizia São Paulo, né? Cristo amou a sua igreja, deu a vida por ela, né, para que ela seja pura, sem mancha e nem ruga, imaculada. Né? Então, Cristo ele está sempre inseparavelmente unido à sua esposa, ao seu corpo, que é a igreja. Um seguinte aspecto que nós também encontramos em Dura Europos, belíssimo, vejam a beleza dessa pintura, desse afresco. Relembra muito, se vocês já viram os afrescos pagãos de Pompeia, né, da cidade lá de Pompeia que foi destruída pelo Vesúvio, né, foi sepultada pelo Vesúvio, vão lembrar muito as características, até mesmo a coloração, etc. Né? Aqui nós temos um pedaço do afresco da parede dessa Domus Ecclesiae, que são as mulheres indo ao sepulcro. Então, vocês podem ver aqui do lado esquerdo o sepulcro, depois uma espécie de astro brilhando, né, de modo luminoso, porque diz que as mulheres, ainda de madrugada, bem cedinho, Maria Madalena e as outras mulheres, elas vão apressadamente ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, né? Jesus tinha sido sepultado às pressas por causa do sábado, e elas vão então no domingo prestar essas honras, as últimas honras fúnebres a Jesus. Né? Vejam do ponto de vista artístico quanta graça tem essa imagem. Né? Aqui está Maria Madalena com o véu, né, sobre a cabeça, uma tocha na mão direita, na mão esquerda, não sei se vocês conseguem ver aqui, ela está segurando um frasco, provavelmente com perfume, com alabastro, mirra, não sabemos, né? Algum tipo de bálsamo para colocar sobre o corpo de Jesus. A mesma coisa a outra mulher, na mão esquerda, tem também um frasco, uma espécie de jarro. Né? Depois aqui temos os cabelos, né, de Maria Madalena, o rosto dela, a roupa, né, é cheia de beleza e de graça, né, dentro também dessa simplicidade das primeiras pinturas
cristãs. Lembrando, Dura Europos foi abandonada no ano 256. Portanto, essa pintura aqui foi feita antes do abandono dessa cidade, né? Então, nós estamos aí, pelo menos na metade do século III. Talvez a pintura é de antes até do século III. Talvez é de finais do século II. Não sabemos muito bem, né? Mas pelo menos é antes do ano 256. Outro aspecto importante da cristologia que nós vamos encontrar nos 3 primeiros séculos, nos textos patrísticos, é a fé no Cristo ressuscitado. Cristo vive, ele está ressuscitado. Ele morreu verdadeiramente. Os padres, Inácio de Antioquia, por exemplo, vai repetir muitas vezes isso. Ele morreu verdadeiramente, mas ressuscitou também verdadeiramente, né? A morte de Cristo não foi uma morte faz de conta, né? Uma morte fake. Ele fez de conta que morreu. Não, foi uma morte real. Morreu verdadeiramente. Tanto que depois o soldado, para ver se Jesus estava morto, transpassou o lado dele com a lança, para ver realmente se ele tinha morrido. De fato, já tinha morrido, né? A morte, a definição de morte, é a separação do corpo e da alma. Então Jesus, ele experimentou a nossa morte realmente, de verdade, mas ele ressuscitou também verdadeiramente. E vejam, tudo isso que eu venho falando até agora para vocês em um contexto batismal, de fé batismal. Ou seja, o batismo nos introduz no trido sacro, ou seja, na morte e na ressurreição do Senhor. Okay? Então, os padres dos 3 primeiros séculos, a cristologia patrística desses séculos, estão muito unidas. O tema do batismo, o tema da fé em Cristo, que cura, que redime, que está unido à sua igreja e que ressuscitou. É o querigma básico dos cristãos. Então, esses textos de Dura Europos nos vão mostrar, né, essa grande beleza da nossa fé já nos primeiros séculos, né? Então, é interessante pelo fato de ser uma pintura muito antiga, né, do século III, provavelmente até anterior ao século III, que já tem esses elementos cristológicos. Nós podemos perceber algo já da fé desses primeiros cristãos.